Agora sim. Vamos lá, vamos iniciar então. Vamos iniciar mais um encontro da nossa pós-graduação, a pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E o tema de hoje eu peço a sua atenção, você pegue seu caderno, seu notebook, porque é importante fazer diversas anotações. É um tema objeto de muita dúvida, é um tema objeto de erros de colegas advogados, advogadas, onde pode gerar uma responsabilidade civil, pode gerar sim uma representação no Tribunal de Ética. Hoje nós vivemos uma sociedade agressiva, né, que quer encontrar culpados. Então eu peço sua atenção, é um tema especial, é um tema importante, é um tema que precisamos ter uma atenção realmente para poder ajudar nosso cliente. É um tema que nós fazemos muita confusão lá na graduação, fazemos muita confusão para exame da OAB, concurso público e na vida prática, né, gente? E na vida prática. Então precisamos de uma atenção especial. Vamos lá. Nesse momento quero falar com vocês sobre as liminares. Nós vamos estudar as liminares do Código de Processo Civil. Quando nós falamos de liminares, vale a pena lembrar que as liminares é o efeito. Liminar é o efeito. Essa nomenclatura, quando usamos liminar, é uma nomenclatura utilizada nas novelas, nos filmes, não é isso? Mas não é o termo correto. Liminar é o efeito. O nome correto do estudo das liminares, sim, é tutela provisória. Ou no plural, tutelas provisórias. O Código de Processo Civil atual classifica tutelas provisórias como conceito novo, o conceito atual. Gosto muito desse termo, desse conceito, porque tutela quer dizer pedido. Então, tutelas, pedidos provisórios. Então, acredito que o Código de Processo Civil foi muito didático ao escolher esse termo, essa nomenclatura, para ajudar o operador do direito na prática. Tutelas provisórias. Então vamos lembrar que nós temos aqui pedidos provisórios. Quais são os pedidos provisórios? Pela doutrina antiga e atual, as tutelas provisórias são chamadas também de decisões interlocutórias, hein, gente? Interlocutórias. Tutelas provisórias e decisões interlocutórias, nós estamos falando sim de decisões de urgência, decisões urgentes. Quando nós falamos de tutelas provisórias, o Código de Processo Civil, ele trouxe uma novidade, a tutela de evidência. No antigo Código de Processo Civil não existia a tutela de evidência. Então é sim uma novidade. A tutela de evidência é uma novidade porque é uma ferramenta de dar segurança jurídica. Quem utiliza a tutela de evidência? Claro que o advogado, tanto o advogado autor como o advogado réu, pode usar como fundamento, como pedido, tudo que aparece no código nós usamos, né, para ajudar os nossos clientes, mas o grande objetivo da tutela de evidência é a conclusão do processo de forma antecipada. É o julgamento antecipado, é isso mesmo. Quando nós falamos de tutela de evidência, é uma das formas de julgamento antecipado. O Código de Processo Civil, ele enfeitou o pavão e, em vez de incluir as tutelas antecipadas, né, na modalidade de evidência, não a tutela antecipada, mas sim a tutela de evidência, para não confundir, ele incluiu a tutela de evidência como uma novidade e uma espécie das tutelas provisórias, mas na verdade a tutela, quando eu falo da tutela de evidência, ela não deixa de ser uma antecipação de julgamento. Não deixa de ser uma antecipação de julgamento. Alguns motivos o judiciário, o magistrado, pode antecipar o seu julgamento. Alguns motivos tipificados, taxativos, onde o judiciário pode antecipar a conclusão dessa decisão. Em quais situações que ocorre a tutela de evidência? Então, para lembrar, nós temos então a tutela ou tutelas provisórias como gênero e as espécies. Tutela de evidência, a novidade do CPC, e ao seu lado, do ladinho ali, nós temos as tutelas de urgências. Essa tutela de urgência ou de urgências, como alguns doutrinadores utilizam, ela é antiga, porque já existia no Código de Processo Civil e continua sendo o que era, com algumas novidades. Então eu respondo a você. Se você me perguntar, professor Júlio, quantas tutelas provisórias existem? Quantas? Eu trago a resposta para você de forma muito didática e objetiva. Nós temos duas tutelas provisórias. A tutela de evidência
que não existia, novidade do Código de Processo Civil, e a segunda, a tutela de urgência, que já existia. Só foi devidamente classificada como filha da mesma mãe da tutela de evidência. Então, título, objeto de estudo da nossa aula, tutelas provisórias. Abaixo do título, as espécies A ou 1, tutela de evidência. B ou 2, tutela de urgência. Vamos trabalhar dentro dessas duas tutelas. Então, existem, sim, duas tutelas provisórias. A de urgência e a de evidência. Não importa se eu troco a ordem, não importa. São duas. Vamos trabalhar, então, a primeira tutela, que é a tutela de evidência, porque a novidade do CPC não existia, e além de ser novidade, também pode ser usada como bom fundamento para você, advogado, advogada, dentro das suas peças. E pode ser utilizado pelo Poder Judiciário para que os magistrados, de certa forma, possam antecipar o julgamento, dando celeridade processual. Deixa a tutela de urgência do lado, a irmãzinha, e depois nós vamos voltar para falar sobre ela. Nesse momento, então vamos estudar a primeira tutela provisória. O nome dela, tutela de evidência. A tutela de evidência foi criada pelo novo CPC, devidamente regulamentado, o atual CPC, não vamos falar mais novo não, porque já é velho. São situações que o Poder Judiciário pode antecipar o julgamento. Em quais situações o Poder Judiciário pode antecipar o julgamento? De forma total, integral ou parcial. Não entendi, professor Júlio. Vou explicar e você vai entender. Vamos dizer que uma inicial tenha 2 pedidos. Inicial de perdas e danos, exordial, peça inaugural, petição inicial de perdas e danos. O autor pleiteia 2 pedidos. 2. O primeiro pedido é o pedido relacionado aos danos morais. O segundo pedido, os danos materiais. Nós sabemos que os danos morais, nós estamos falando sim dos danos extrapatrimonial, é psicológico. E ainda existe o dano físico, que é o dano estético, né, gente? O dano material, diferente do dano moral, que é extrapatrimonial, ele é totalmente patrimonial. O dano material é o dano que eu tive, pode ser lucros cessantes, danos emergentes, os prejuízos que eu já tive ou os prejuízos que eu terei. Quando nós falamos de dano moral e dano material, jamais podem ser confundidos. São objetos de estudo da responsabilidade civil, são objetos de estudo das perdas e danos, mas não podem ser confundidos. Então pode você, como advogado, como advogada, para ajudar o seu cliente no processo de perdas e danos, pleitear os 2, os danos morais e os danos materiais. E vem a decisão. Nessa decisão, o juiz antecipa o julgamento aplicando a tutela de evidência, porque já existe uma jurisprudência muito forte no sentido de não condenar naquela situação, naquele caso concreto, os danos morais. Ou seja, o processo continua. Nós teremos ainda uma decisão definitiva. Essa decisão definitiva se dará, de fato, apenas do que sobrou, em relação aos danos materiais. Porque o dano moral já foi julgado. Já foi julgado de forma antecipada. O judiciário aplicou uma tutela de evidência. Dessa decisão, cabe recurso. O recurso que cabe das tutelas provisórias, das decisões interlocutórias, sempre nós vamos pensar no recurso adequado, que é o agravo de instrumento, jamais o recurso de apelação. O recurso de apelação, como muito bem estudado na nossa pós, nós vamos usar apenas para decisões definitivas. Apenas decisões definitivas de mérito ou não. De mérito ou sem resolução de mérito, mas tem que ser uma decisão definitiva. Decisões provisórias, sempre nós vamos pensar no recurso adequado, que é o recurso de agravo de instrumento. Muito cuidado e muita atenção, porque quando nós falamos de tutelas provisórias, jamais nós podemos errar o recurso, hein? As tutelas provisórias, nós temos 2 então, muito fácil, muito simples, muito didático, hein? Tutela de evidência e a letra B, tutela de urgência ou tutelas de urgência no plural. Quando nós falamos aqui de tutelas, a tutela de evidência, então, é uma forma de antecipação, sim, de antecipação de julgamento. Pode ser total ou parcial. O exemplo que eu dei, 2 pedidos, aplicou só no dano moral. E quais situações
nós vamos ter, sim, aplicação, pode ocorrer a aplicação da tutela de evidência. Em quais situações? Então eu peço sua atenção agora, porque é taxativo. Nós temos a primeira situação que o judiciário poderá aplicar a tutela de evidência, que é a situação de súmula vinculante, existência de súmula vinculante sobre aquele assunto. Vamos dizer que o judiciário, o juiz, o magistrado, a juíza, tem conhecimento de uma súmula vinculante a respeito daquela matéria, daquele processo, da inicial. E o judiciário informa na súmula vinculante que não tem direito à parte, não tem direito do seu cliente. Pode o judiciário se antecipar, julgando de forma evidente, tutela de evidência, antecipando o julgamento. O processo continua se tem outros pedidos. Se não tem outros pedidos, o processo vai ser encerrado. Acabou, foi julgado. Assim como acontece na antecipação do julgamento. A tutela de evidência poderá ser aplicada na existência de súmula vinculante. Anote aí. Existência de súmula vinculante. Também poderá ser aplicada numa segunda situação, que é a chamada IDR, incidências e demandas repetidas. O código fala incidências e demandas repetidas, IRDR. Eu simplifico mais ainda, fica mais didático. IDR, pronto, porque fica incidências e demandas repetidas. O que é incidências e demandas repetidas? IDR ou IRDR? Jurisprudência forte, uma jurisprudência pacificada naquele Tribunal de Justiça. Então, o judiciário pode antecipar o julgamento parcial ou integral de um processo. Se for parcial, o processo continua no que diz respeito aos outros pedidos. Se for integral, encerrou o processo. Dessa decisão, se a parte não concorda, cabe recurso de agravo de instrumento. Tanto da decisão que encerra o processo, como da decisão que nós estamos discutindo com aplicação parcial. Lembrando que, cuidado, que decisões definitivas nós vamos usar o recurso de apelação. Se decide o processo, é recurso de apelação. Em regra, é recurso de agravo de instrumento de tutela de evidência. Vamos lá. Dessas tutelas de evidências, nós temos, então, situações, motivos taxativos. Nós falamos do primeiro. O primeiro motivo taxativo, sim, é a súmula vinculante. Segundo motivo taxativo que nós temos, o segundo motivo que o Código de Processo Civil nos traz, então, é a jurisprudência forte, pacificada, majorada. Quando nós falamos de jurisprudência forte, o Código utiliza o termo IRDR, ou IDR, incidências e demandas repetidas. Terceira situação que o judiciário pode aplicar uma tutela de evidência, essa grande novidade do CPC atual. A terceira situação seria uma situação que existe um contrato de depósito. O contrato de depósito gera direitos e obrigações. Então, se eu vou até um depósito e peço para guardar um bem, some esse bem, eu posso processar o estacionamento, posso processar o depósito para receber o bem que estava guardado lá. Eu comprovando que realmente guardei o bem lá, contrato de prestação de serviço, que deixei o bem lá. O judiciário pode se antecipar o julgamento e falar, causa ganha, ganhou a ação. Ganhou a ação porque é contrato de depósito. Então, o contrato de depósito seria o terceiro motivo para a aplicação da tutela de evidência. Terceiro motivo, contrato de depósito e afins. O estacionamento de veículos é considerado um depósito, uma espécie de depósito de guarda. Tem discussões em relação a isso. Quarto motivo e último, são 4 só, hein? Só existem 4 motivos para a aplicação da tutela de evidência, que você já sabe o que é. Uma forma de antecipação de julgamento, uma novidade do CPC, uma das tutelas provisórias. A tutela de evidência poderá ser aplicada na quarta situação, quando existe, de forma comprovada, o abuso de direitos de resposta. Vamos dizer que o réu, de fato, ele está criando atos protelatórios, só para atrasar o processo, só para enrolar, atos protelatórios, só para atrasar, só para atrapalhar a vida do autor. Se o judiciário identificar essa situação, de ofício, ou a própria parte requerer a aplicação da tutela de evidência, poderá o judiciário aplicar a tutela de evidência para antecipar o julgamento também. Então, tutela de evidência, nós temos a aplicação da tutela de evidência em 4 situações, hein, gente? 4 situações. A primeira situação, quando existe a existência de súmula vinculante sobre aquele assunto. A segunda situação, a IDR, incidências e demandas repetidas.
o IRDR, tanto faz, jurisprudência forte, pacificada naquele Tribunal de Justiça. A terceira situação, nós estamos falando de fato, da situação onde exista um contrato de depósito. A quarta e última situação é a situação que existe atos protelatórios para atrasar o processo. Atos maldosos. Marca audiência e não vai. Junta um documento que não tem nada a ver com aquele processo, depois pede para que seja desentranhado do processo, retirado do processo. Isso pode impactar no julgamento, sim, chamada tutela de evidência, tá? Tutela de evidência. Então, tutelas provisórias, a mãe. Essa mãe tem 2 filhos. Falamos do primeiro filho, a tutela de evidência. 4 motivos as tutelas de evidências podem ser aplicadas, no plural. 4 situações que a tutela de evidência é aplicada, que seria uma forma de antecipação de julgamento. Sim, quando ocorre, de fato, a existência de súmula vinculante sobre o assunto. Vou repetir, para entrar na sua cabeça não sei mais. Quando ocorre também, de fato, uma jurisprudência forte, IDR, IRDR. Quando existe um contrato de depósito. O contrato de depósito é um estabelecimento que guarda bens. Esses box que nós temos por aí, que virou moda no Brasil. Poderia ser, por analogia, um estacionamento, que tem a obrigação de guardar um carro, uma moto, um caminhão. Quarto motivo, então, e último que nós falamos, o abuso de direito de resposta do réu. Tá? Então, pronto, você já sabe os motivos taxativos da tutela de evidência. E você também sabe o que é tutela de evidência, ok? Que é, nada mais nada menos, uma forma de antecipar o julgamento. Pode ser aplicado de forma parcial ou de forma total. Deixa a tutela de evidência de lado. Vamos para a segunda opção, a letra B, o número 2, tutela de urgência, ou tutelas de urgências. Também está correto, tá? Quando eu falo de tutela de urgência, nós temos o que tínhamos antes, no antigo Código de Processo Civil. Nós temos 2 tutelas de urgência, 2. A primeira tutela de urgência é a medida cautelar, a mais antiga, a mais conhecida, que era prevista no antigo Código. A medida cautelar, ela pode ser feita dentro da petição inicial, dentro da contestação, e pode ser feita até dentro de um recurso, hein, gente? Pode, claro que pode. A medida cautelar tem o objetivo de proteger o pedido, proteger o processo, para não perder o objeto. Se o imóvel vai a leilão e tem uma ação de uso capião, o uso capião, se a pessoa perder a posse do imóvel, o uso capião perdeu o objeto, perdeu a finalidade. Perder o objeto quer dizer perder a finalidade. Então as medidas cautelares nós usamos para proteger o nosso processo, para que o nosso processo não acabe perdendo a finalidade, perdendo o objeto. A medida cautelar, ela não é satisfação, não é o pedido, é uma proteção, é um pedido de urgência para proteger o pedido, mas não é o próprio pedido. A medida cautelar pode ser sim um pedido dentro da própria inicial, da própria peça, que poderia ser uma contestação, e poderia ser uma peça autônoma, uma peça avulsa. Antes da própria distribuição do processo principal, que é o termo que nós usamos no antigo código, hoje não seria o termo correto, porque hoje não tem mais processo principal. Com o novo Código de Processo Civil, quando você faz uma petiçãozinha, uma folha, igual essa aqui. Juiz, eu quero antecipação no bloqueio judicial de uma conta. Você tem 30 dias para emendar essa petiçãozinha simples que você fez. 30 dias. E era o que acontecia no antigo Código de Processo Civil. Hoje o que mudou, que o termo correto, você vai aditar, você vai emendar. Você vai aparecer com o processo principal. Claro que vai. Mas o termo correto é aditar e emendar. Por quê? Porque no passado nós tínhamos o procedimento cautelar. E hoje não. Hoje nós só temos no Código de Processo Civil 3 procedimentos. Procedimento comum, procedimento especial e procedimento de execução. No passado nós tínhamos 4, o cautelar. O cautelar morreu, não existe mais procedimento cautelar. Então quando eu faço uma tutela provisória, uma medida cautelar, quando eu faço ela antecipatória, antecedente, que é o nome correto, novo nome, a nova nomenclatura, eu preciso emendar essa petição que eu fiz em até 30 dias.
mas é um processo só. Eu só vou recolher uma custa judicial. Uma. No passado você recolhia 2 custas, né? Porque eram procedimentos diferentes. Você recolhia as custas do processo cautelar, procedimento cautelar, e recolhia as custas do procedimento principal. No passado era assim. Hoje não. O novo Código de Processo Civil, não mais novo, velho, né? O atual, mais velho, hoje nós recolhemos uma vez só. Quando você faz a medida cautelar antecipatória, você tem que emendar essa medida cautelar em até 30 dias, mas se você já recolheu as custas aqui, não precisa recolher as custas lá. Não precisa. E se não recolheu e foi deferida, você recolhe as custas com a juntada, ou melhor, com a emenda dessa petição de urgência. Medida cautelar, então, nós temos ela antecedente, antes da distribuição, propriamente da peça, né, que no passado a gente chamava de processo principal, não existe mais processo principal, então nós distribuímos a medida cautelar, mas depois temos que emendar em 30 dias, corrigir, juntar o restante da história, dos fatos, a petição em si, mas não podemos mais falar que é o principal, porque a cautelar a medida cautelar já é o principal, nós temos que emendar, aditar. Se recolheu custas, já recolheu, não vai recolher de novo. Esse é um grande avanço, né, da medida cautelar. Quando nós falamos em medida cautelar, então ela pode ser antes da emenda, dentro de 30 dias, até 30 dias, pode ser dentro da exordial. Se eu tenho tempo para fazer o meu pedido, a petição inicial, a peça inaugural, a exordial com qualidade, não há por que eu fazer essa emenda em 30 dias, eu já faço. Medida cautelar é pedir um bloqueio de conta, pedir antecipação de uma audiência, antecipação de uma perícia, a antecipação de um depoimento pessoal da parte, de uma testemunha. Medida cautelar é fazer busca e apreensão de um menor, uma criança, um adolescente. Medida cautelar é antecipar algo urgente para que, de fato, não ocorra a perda do objeto da ação principal, que não é mais principal, do pedido, quando nós falamos do pedido central. Tá? Olha um exemplo que eu dou aqui, quer ver? O cliente liga para o advogado e fala: olha, doutor, ontem eu deixei com o senhor ou com a senhora, doutora, documentos importantes para a senhora fazer uma ação de indenização. Documentos que comprovam que a empresa realmente foi negligente, imprudente. Por isso, a minha família foi envenenada. Um exemplo, uma empresa, uma indústria, onde a fumaça é uma fumaça com composições químicas que está matando o bairro inteiro. Um exemplo. Né? Não estou falando de uma morte rápida, né? Só que esse sujeito que mora em frente à empresa, que contratou os seus serviços, ele te passou a ação ontem. Você vai demorar 10 dias, 15 dias, 30 dias para fazer a ação, não é isso? Ação indenizatória, perdas e danos morais, danos materiais, obrigação de fazer. Você vai analisar ainda a ação que você vai fazer. Mas esse cliente liga para você, doutora, doutor, e fala assim: olha, eu percebi que a empresa, a indústria, parou alguns caminhões aqui e está recolhendo tudo. Eles vão sumir do mapa para não assumir as responsabilidades dessa fumaça que envenenou o bairro inteiro. E manda foto, filmagem disso, que a empresa está indo embora, estão guardando os maquinários, os móveis dentro do caminhão, eles vão sumir para não assumir a responsabilidade. E aí? Você, como advogado, como advogada, vai pensar no quê? Medida cautelar. Medida cautelar, uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 10 folhas, mas é muito mais simples. Vai protocolar com pedido de urgência: juiz, estou distribuindo essa tutela provisória cautelar, nome correto, hein? Tutela provisória cautelar, porque eu vou distribuir em até 30 dias, vou emendar inicial uma ação de perdas e danos, obrigação de fazer. Mas como a empresa está sumindo, né, existe uma iminência de sumir do mapa, está indo embora, fechando, eu quero que ocorra o bloqueio dos bens. Eu quero que vá um oficial de justiça lá e bloqueia os bens, tem hora. Porque senão depois o meu cliente ou os meus clientes, as pessoas que vão processar a empresa, não vão receber, eles vão sumir. Veja que eu estou protegendo o pedido. Quando eu protejo o pedido, porque é urgente, é uma decisão provisória, mas não tenho
o pedido principal não é o pedido principal, estou protegendo apenas o pedido. Proteção é medida cautelar. Você nunca mais erra. Você nunca mais erra. Agora, quando eu falo da segunda opção que nós temos da tutela de urgência, deixando de lado a primeira, que é a medida cautelar, a segunda opção seria a tutela antecipada, que no nosso ordenamento jurídico surgiu no antigo Código de Processo Civil objeto de uma lei, uma legislação própria. Não existia. Surgiu no nosso ordenamento jurídico a antecipação de tutela. A grande diferença da antecipação de tutela para a medida cautelar é que a medida cautelar eu quero proteger o processo com atos importantes e urgentes, como antecipação de uma audiência, antecipação de uma perícia, antecipação de um bloqueio, medida cautelar. Quando eu estou pedindo a antecipação do julgamento, do pedido propriamente dito, não é proteção, é satisfação. E satisfação, o próprio pedido, é tutela antecipada. Como o próprio nome diz, tutela, pedido, antecipado. Então, tutela antecipada, estou antecipando o pedido. Tutela antecipada, estou antecipando o pedido propriamente dito. Diferente dessa situação hipotética que o professor trouxe em aula, da empresa, né, que está tentando ir embora, sumir do mapa, a tutela antecipada nós vamos usar em outras situações. A tutela antecipada nós vamos utilizar, sim, talvez numa ação de cobrança indevida, onde o nome do consumidor, da consumidora, do nosso cliente, do autor da ação, dos autores, está no Serasa, no SPC, indevidamente, fazendo com que esse autor da ação, esses autores não consigam receber crédito, fazendo empréstimo, financiar um carro, uma moto, um caminhão, gerando prejuízos irreparáveis. Então, nessa ação de obrigação de fazer, ou obrigação de não fazer, ou inexigibilidade de crédito, ou inexigibilidade de dívida, vários nomes são utilizados, nessa ação nós podemos pedir a tutela antecipada, que é uma liminar, medida cautelar é uma liminar, tutela antecipada é uma liminar, os efeitos. Eu estou pedindo antecipação do processo principal para que o meu cliente, não sofra mais ainda prejuízos diante da situação. Então, olha que legal, olha que bacana, tá? Nós estamos falando de medidas de urgência parecidas, mas são diferentes. Enquanto a medida cautelar eu quero proteger o processo, através de vários atos, a tutela antecipada, como o próprio nome diz, tutela quer dizer pedido, antecipado, eu quero que o pedido seja antecipado, é uma decisão provisória, não é definitiva, eu tenho que esperar a decisão definitiva, mas essa decisão provisória vai ajudar o meu cliente, vai ajudar o autor, não vai criar prejuízo ao réu. Então, dentro desse cenário, nós temos então as tutelas provisórias, que é a nova nomenclatura utilizada pelo Código de Processo Civil, é o gênero de duas espécies, a tutela de urgência e a tutela de evidência. Eu só troquei de lado, hein? Que eu comecei falando da tutela de evidência. Então, a tutela de evidência é uma tutela provisória. A tutela de urgência é uma tutela provisória. Ó, são filhas da mesma mãe. Cada uma tem a sua função. A tutela de evidência, antecipar o julgamento, em virtude de motivos taxativos. O judiciário vai usar, o advogado pode usar como fundamento. Já a tutela de urgência são motivos para forçar uma decisão para proteger o processo, no caso da medida cautelar, ou antecipação do próprio pedido, no caso da tutela antecipada. Pergunta que não quer calar, que eu pergunto para você agora, hein? Professor Júlio, em qual situação eu vou usar tutela antecipada? Quando você quer a antecipação do pedido. Ponto final. Porque é urgente. Exemplo que eu dei, tirar o nome da SPC e Serasa. Enquanto discute, a ação vai ter uma decisão final. Pode o judiciário mudar até de ideia. A decisão definitiva pode ser contrária à decisão de urgência provisória. Mas é importante, se o pedido, eu preciso de uma solução urgente, é a antecipação da tutela. Quando eu peço uma antecipação de uma perícia, uma antecipação de uma testemunha, uma antecipação de uma audiência, de um bloqueio judicial, eu estou falando de medida cautelar. Cuidado, tá? Um exemplo que eu trago aqui. O seu cliente contratou você para fazer uma ação de obrigação de fazer contra um convênio. O convênio se nega a fazer uma cirurgia. Alega que é doença pré-existente, alega o raio que o parto, porque convênio é terrível, né? Convênio e seguro, é a hora que você precisa, normalmente ele arruma uma desculpa, né? Não vamos generalizar, mas arruma uma desculpa para não fazer, para não gastar. Então você, o seu cliente, entende que tem direitos, que o convênio tem que cobrir.
a cirurgia, o tratamento. O nome da ação provavelmente é ação de obrigação de fazer, para obrigar o convênio a fazer a cirurgia, para fazer o tratamento. Mas vamos dizer que essa situação envolva risco de vida, de morte, prejuízos reparáveis da pele, dos ossos, dos olhos, do cabelo. O advogado vai acender uma vela e vai falar para o cliente, vamos rezar juntos para dar certo. Não, claro que a fé é importante, cada um tem a sua fé, né? Fé ajuda, pensamento positivo ajuda muito, mas processualmente falando não é a fé que vai resolver. Processualmente falando, você tem a obrigação, nesse pedido de obrigação de fazer, para que o convênio, para que o hospital, para que a clínica faça a cirurgia ou o tratamento, você tem a obrigação, como envolve vida, como envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, você tem a obrigação sim de pedir uma tutela antecipada. Por mais que não seja uma decisão definitiva, mas a tutela antecipada, que provavelmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, vai ser procedente, depois pode dar tudo errado, depois pode, na decisão definitiva, o judiciário entender que o convênio tem razão, que o médico tem razão, mas é muito difícil, principalmente questões de saúde, vida ou morte, a tutela de urgência ser negada, a não ser que ela foi mal fundamentada. Normalmente não existe um indeferimento dela numa situação de vida ou morte, mesmo porque é critério de ética, é critério de respeito à Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. Então, nesse tipo de ação, nós vamos pensar numa tutela antecipada, porque é o próprio pedido. Agora, se existe uma situação onde, de fato, também tenha que ser antecipada uma perícia, aí eu também posso usar a medida cautelar, mas cada uma tem a sua função. Então, ponto relevante, ponto importante. Bacana, né, gente? Pós-graduação aqui na Escola Superior Universitária, é uma pós que nós focamos na prática, nessas discussões importantes para que não possamos errar. Então, na vida prática. Lembrando que as tutelas provisórias, no caso da de urgência, existem sim leis esparsas que podem obrigar a caucionar, depositar um valor, garantia. Por quê? Qual que é a intenção dessa garantia nessas tutelas de urgência? Se o pedido foi indeferido ou se na decisão definitiva ocorrer uma mudança de situação, uma mudança de decisão, a parte ela vai ser indenizada, a parte contrária, a parte que sofreu, né, com o deferimento da liminar. Então, por isso nós temos a caução. A caução se dá em diversas situações. Pode o próprio judiciário impor uma caução, o próprio poder judiciário pode, de fato, impor uma caução, e existem leis esparsas que obrigam. O despejo, a liminar de despejo é uma delas. Quando você pede uma liminar de despejo por falta de pagamento, é muito comum o autor, o locador, ter que caucionar 3 meses de aluguel. Tá certo que na prática eu já vi colegas, né, da pós-graduação juntarem a foto de um cheque, e o cheque ficou com o próprio advogado, guardado na carteira. Que caução é essa? Mas foi deferida mediante a caução. Esquisita, mas foi deferida. Mas pode, numa ação de despejo, numa ação de emissão da posse, uma ação reivindicatória, uma ação possessória, né, pode sim o judiciário requerer que seja caucionado o valor. No caso do aluguel é muito comum, pela Lei 8.245 de 91, quando nós falamos de despejo por falta de pagamento. É muito comum. Legal. Espero você no próximo bloco. Um grande abraço.